queridas amigas! E o vídeo hoje é de mensagem e, na realidade, é uma carta que eu vou ler pra vocês de uma amiga minha, da Nelma. Eu já falei dessa minha amiga aqui, que foi uma amiga muito... Muito não, foi não, né? Ela é muito importante, né, na minha vida até hoje, embora a gente não se veja com tanta frequência, porque ela é uma pessoa que trabalha muito, a vida dela é muito corrida. Então, a gente se fala muito por telefone, por WhatsApp, e a gente se vê muito pouco. Então, ela me escreveu essa carta no dia 27 de dezembro de 1995, e ela é minha amiga que pagou aquele curso pra mim de neurolinguística, que eu já comentei com vocês, né, que eu falo sobre carpa, golfinho, tubarão, né, que são tipos de pessoas. Então, a Nelminha sempre foi, assim, uma pessoa muito presente, né, em todas as fases da minha vida, tivessem essas fases boas, tivessem essas fases ruins, ela estava ali presente, me apoiando, me ajudando, com uma palavra, com uma carta, sempre presente. Então, gente, por que ela me escreveu essa carta? Porque na época eu estava me separando do meu primeiro marido, né, que é o pai da minha filha, e eu não tinha condições de manter uma casa, né, pra mim e pra Thaisa. Eu tive que voltar pra casa dos meus pais. Isso me gerou muita insegurança. Na realidade, eu não queria. Eu achava que eu não ia ter liberdade. Eu era uma pessoa muito insegura, eu cobrava muito carinho, atenção, de certas pessoas, né? Então, eu tava num processo de ter que me libertar de um monte de coisa, de mudar. Não tinha como voltar, né? Eu tinha que andar pra frente, e todas essas mudanças que tinham que ser feitas na minha vida me geraram muito medo, muita insegurança. E eu era uma pessoa assim, eu era muito insegura, eu tinha medo de arriscar, né, as coisas. Então foi assim, muito difícil pra mim superar essa fase. Mas graças a Deus, assim, quando eu releio essa carta, eu vejo quantas coisas, gente, eu consegui mudar na minha vida. O quanto eu crescia, o quanto ainda tem um pouquinho daquela Mônica. Então, assim, e me faz, assim, refletir e falar pra vocês que tem sempre uma saída. Tem sempre uma porta a qual você vai abrir e que vai te levar para um lugar melhor. Basta você querer, você enfrentar e mesmo no escuro você entrar, entendeu? Adentrar essa porta e não deixar que nada mesmo te tire daquele caminho, daquela direção que você quer seguir na sua vida, tá? Então vocês vão perceber aqui nessa carta como eu era, o quanto eu mudei e o pouquinho que ainda existe daquela Mônica, tá bom? Então ela começa assim a carta. Monca, que ela me chama de Monca até hoje, tá, gente? Sempre senti em você, e isso não é nem de longe simples bajulação, um potencial muito grande para qualquer coisa nessa vida, independente de experiência. Isso porque potencial depende de energia, e isso você transpira. Eu não acreditava que eu tinha, mas eu já transpirava e ela já via isso. O fato de ser uma pessoa carente é ponto positivo. Você é um dos raros seres contemplados com uma natureza sinergética, que precisa de toque, carinho, calor, que tem necessidade de vibrar e sentir na pele o que está ao seu redor, sem simulações, sem disfarces. Em um dos livros do Laí Ribeiro, ele divide os homens, com a ajuda da neurolinguística, de acordo com o seu modo de se comunicar com o mundo. Os visuais são aqueles que se comunicam literalmente vendo as coisas, são detalhistas. Os auditivos necessitam ouvir para se comunicar. E os sinergéticos dão preferência ao toque, às vibrações, aos abraços, ao carinho. Então, gente, eu sempre fui uma pessoa muito intensa, né? Eu sempre gostei de estar abraçando minhas amigas, de sentir o calor, de sentir aquela vibração boa
seja no meu relacionamento amoroso, seja de amigas, só que eu tinha isso em excesso, né? Ser um ser sinergético é uma coisa boa, mas eu acabava cobrando muito das pessoas, né? Por eu ter esse jeito assim, eu achava que todo mundo tinha que ser assim também, né? Bom, assim ele determina. E se você prestar bem atenção, vai perceber que cada pessoa tem sua preferência comunicacional. A meu ver, quer dizer, ao ver dela, né? Ao meu ver, não vejo isso com tanto determinismo. Prefiro acreditar que se uma pessoa tem determinada característica e não apresenta outra no campo da comunicação, é porque ela não foi devidamente desenvolvida nesses outros meios de comunicação. E o mais avassalador é o fato de alguém ter uma característica sinergética, que é o meu caso, né? E ter sido tolhido toda uma vida para não demonstrar tê-lo. Porque, gente, na realidade, o que ela percebia, a gente se conhece desde os 10 anos de idade, a minha mãe era uma pessoa muito reservada, né? Reservada não, porque ela é bem extrovertida, mas é uma pessoa que teve uma criação, assim, muito dura. Então, a minha mãe não sabia demonstrar carinho, ela não sabia sentar e conversar com a gente. Então, imagina uma pessoa sinergética, que gosta de toque, de carinho, de sentir, né, palavras de apoio. Ter como mãe uma pessoa totalmente contrário disso, né? Que minha mãe era uma pessoa muito fria, uma pessoa muito racional, muito realista, muito dura. Mas porque ela teve uma criação muito dura também. Ela foi muito machucada, magoada quando criança, humilhada. Então ela não sabia demonstrar amor. Então eu sendo uma pessoa que gostava de toque, assim, eu não podia demonstrar isso dentro de casa porque eu sabia que eu não ia ter um retorno. Então eu tinha que me fechar. E eu acabava transmitindo isso, né? Abrindo essa minha parte com os meus amigos, com as minhas amigas, com as pessoas, né, que não eram de dentro de casa. Tirando meu pai, né, que meu pai, eu acho que eu puxei essa energia sinergética, né, do meu pai. Só que meu pai era uma pessoa que trabalhava, né, que tinha uma vida muito corrida, então era muito difícil a gente ter um tempo, né, pra gente estar com aquela sinergia, né, eu com ele comigo e tal. Então eu convivia muito mais com a minha mãe, então eu tinha que me fechar muito, né, esconder um pouco desse lado que eu tinha, tá? Continuando. O resultado são pessoas que passam a exigir demais uma conduta carinhosa de outras, sem saber exatamente o que quer. Se tornam inseguras, pois não sabem pedir toque e atenção sem dominar. Então, era mais ou menos como eu era, né, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque você por muito tempo foi assim. Agora parece que as coisas estão se encaixando e você, não sei se você percebe, está atraindo mais as pessoas sem exigir determinada conduta. Você está começando a perceber que o mundo lá fora tem lá seu charme, do qual fazem parte seus defeitos. Isso me alegra e mostra que você acaba de galgar mais um degrau. Então, gente, eu já estava o quê? Começando a mudar, né? Aquele meu comportamento, eu já estava me olhando e achando que aquilo não estava legal para minha vida, nem para mim e nem para as outras pessoas, né? Aí ela continua. Agora uma coisa, nem de longe pense que ao voltar à casa de seus pais, você estará dando um passo para trás. Eu tinha essa ideia, gente, que eu ia voltar para casa dos meus pais com a minha filha e que eu estava retrocedendo. Na realidade, eu tinha essa sensação de retrocesso, de fracasso, né? A palavra certa é essa. Eu tinha a sensação de fracasso na época, né? Então ela falou que pra eu não me sentir assim, né? Então eu vou ler de novo. Agora uma coisa, nem de longe pense que ao voltar à casa de seus pais, você estará dando um passo para trás. Nada disso. Você está tentando um outro caminho, por sinal, mais prático, para começar a se desenvolver e a conhecer mais você. Não deixe que ninguém fique dando palpites em sua vida baseado em preconceitos. Ah, mas na casa de sua mãe você não vai ter liberdade. Muita gente falava isso pra mim. Ah, você vai voltar pra casa dos seus pais? Lá você não vai ter liberdade. Olha, vai ser assim, assim, assado. Só que eu não tinha outra saída. Eu não tinha dinheiro pra me manter com a minha filha, entendeu? E tinha pessoas que falavam isso. Você não vai ter liberdade, você não sei o que lá. E você vai dar um passo pra trás.
E ela fala que não, entendeu? Que na verdade, eu estava tentando um outro caminho. E é verdade, às vezes você precisa dar um passo para trás para você dar 3, 4, 5 para frente e você não voltar mais, né? Então, continuando, né? Então ela fala aqui, ó, não deixe que ninguém fique dando palpites em sua vida baseado em preconceitos. Então as pessoas que falavam assim, mas na casa da sua mãe você não vai ter liberdade. Aí ela fala, né? E o que é essa tão linda e incondicional liberdade que, se formos ver com mais atenção, ninguém desfruta? Se você não se impor e não deixar bem claro a todos sua preferência, onde quer que você esteja, você não vai saber o que fazer dessa tal liberdade. Nem se você estiver sozinha no pico de uma montanha, não é mesmo? Se você analisar bem abstraidamente, verá que família foi eleita de maneira fantasiosa, como lugar onde todos são felizes. E na realidade não é, né? Toda família tem o quê? Tem conflitos, tem aquela pessoa que dá mais trabalho, aquela que ajuda mais, tal. Nunca uma família totalmente perfeita, não. Pelo contrário, tá um ali com cada personalidade, com caráter diferente, justamente até para ter essa troca, né, de conhecimentos e um ajudando o outro a crescer, né? Imagina se a família fosse todo mundo igual. Ninguém iria crescer, não é verdade? Então é essa ideia fantasiosa que as pessoas têm, que a família é perfeita. Nenhuma família é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Então a família é feita de pessoas imperfeitas, tentando se modificar e uma aprendendo com as outras, não é verdade? E dentro da família tem que ter o quê? A harmonia e o respeito de entender, né, o jeito de cada um, né? O que eu posso ajudar nesse aqui? Como é que eu posso me relacionar com esse? Que é o barato legal, né, da família, né? Que é essa interação de pessoas que nasceram no mesmo berço, né? Na mesma família, mas tem jeitos, gostos, né? Personalidades totalmente diferentes, né? Por que Deus fez, né? Por que Deus bota sempre na família pessoas bem diferentes, às vezes com toques, né, parecidos uma com as outras, mas cada uma com a sua personalidade? Porque a gente precisa aprender, né? A gente precisa crescer, né? Dentro da família, como pessoa e no mundo também. Então, continuando, então você verá que família foi eleita de maneira fantasiosa como lugar onde todos são felizes, mas na verdade verá que nós mantemos com a família um convívio compulsório, onde as pessoas desempenham um papel estressante para elas, o de filho, o de mãe, o de pai, quando seria ótimo para todos simplesmente serem o que são. Tente fazer assim, ser o que você é, a Mônica sinergética, carinhosa, dengosa, não dependente, que com sua sensibilidade e inteligência vai saber compreender os momentos mais chatos e assim adaptar-se às situações e às pessoas. Um beijão de quem sempre te ama muito, Nelma. Gente, não é linda a carta, gente? Então, gente, eu leio essa carta aqui e releio e vejo o quanto eu mudei, o quanto a minha vida mudou, o quanto eu consegui lutar, entendeu? E deixar os meus medos de lado. E de lado não, e às vezes até com medo, enfrentar, entendeu? E entrar por aquela porta e seguir em frente. Então, é isso aí. Eu acho que a carta já é a grande mensagem, eu não preciso, eu acho que, falar mais nada, tá? Fica aí pra vocês, né? Refletirem. Um beijo grande, fiquem todas com Deus. Tem videozinho, hoje eu tô gravando pelo meu iPad, mas tem videozinho gravado pela câmera da minha filha. E que se der, ela vai postar ainda hoje também, tá bom, meus amores? Fiquem todas com Deus, eu amo muito vocês, muito mesmo. Beijo grande, tchau!